Hoje, quarta mensagem da série e última. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3 inteiro, do 1 ao 18, vai abrindo aí. O tema para nós hoje é: não confunda paciência com lentidão. Diga sempre ao seu vizinho: não confunda paciência com lentidão. Lentidão no quesito demora. Não confunda paciência com demora. Ok? É um pouco do que Pedro vai falar. Então, antes de nós lermos o texto bíblico, abre capítulo 3, deixa eu dar mais ou menos um panorama do que é esse capítulo. Bom, nós temos 3 capítulos em 2 Pedro. Falei que são 61 versículos que você consegue ler de forma tranquila, em faixa de 10, 11 minutos. O apóstolo Pedro, como já lemos, ele está no final da sua vida. Ele bem disse isso no capítulo 1, de que ele sabe que está chegando o seu dia, vai findar a sua existência. E a preocupação do apóstolo Pedro, aqui nessa segunda carta, é como de um pai amoroso, um pai idoso. Quem aqui tem netos, levante a mão. Quem é vovô aqui, levante a mão. Tipo você, assim. Aquele homem já maduro, adulto, velho, sabe, que ama os seus filhos, que ama os seus netos, que quer cuidar deles, que quer ajudá-los a crescerem, a serem saudáveis, a não correrem os riscos desnecessários. Então Pedro é esse cara que está dizendo assim: gente, eu vou passar, eu vou morrer, mas a palavra vai ficar. Então vocês precisam se ancorar, se debruçar na palavra. Porque eu vou passar, e de Pedro para cá, muitos já passaram, mas a palavra jamais passará. Então Pedro aqui começa no capítulo 3, ou todo o livro, a usar algumas palavras, e é notório a sua preocupação como um pai amoroso, de que ele consiga terminar os seus dias de uma forma boa, de uma forma a agregar para aqueles que ficarão. E para começar, eu quero começar com uma história de um homem já idoso, como você hoje aqui, que tem netos. E esse homem então teve um diagnóstico médico, que ele teria alguns meses de vida. E ao saber disso, ele começou a se preparar para a sua morte e preparar então a sua família para viver após a sua morte. A história é que esse homem então, por saber que ia morrer, ele começou a reunir a família, começou a aconselhar filhos e netos, mas além disso, ele começou a pagar os impostos e as contas que ainda venceriam de forma antecipada, para que a sua esposa, os seus filhos e netos não ficassem prejudicados financeiramente. Então ele foi e pagou o IPVA do carro dos próximos anos. Ele mandou, antes de morrer, que fizesse então as reformas da casa, como pintar, trocar o piso, lixar o assoalho, trocar o telhado. Ou seja, ele preparou todo o caminho para que a sua família, então, após a sua morte, não sofresse nenhum dano. Deixou o dinheiro guardado, mas diz a história que o mais belo dele, ainda como velho, mas ainda como homem casado e marido, de que esse homem deixou para cada aniversário da sua esposa um bilhete do quanto ele a amava e flores. Aquele homem morreu. Mas em todos os aniversários da sua esposa, até o dia em que ela veio a morrer, que levou quase 10 anos, todo ano ela recebeu uma carta do marido morto. E flores do marido morto. Fala assim: pô, pastor, isso é bizarro. Mas ele deixou com alguém essa missão de entregar as cartas e comprar as flores. O que eu aprendo com isso é: não importa como você começa a vida. Não importa tanto quanto você leva a sua vida. O mais importante é como você termina a sua vida. O que você deixa, o que você faz no final dos seus dias. A história não diz como esse homem começou. Não diz que tipo de pai ou de avô o marido dele era. Mas ele entendeu que o mais importante é como ele terminava a vida. Pedro é um apóstolo, um discípulo de Jesus que mais ou menos nos dá o mesmo panorama. Pedro no começo tropeçou e errou, sim ou não? Sim. No meio vacilou? Sim. Negou Jesus? Sim. Foi violento? Sim. Puxou a espada? Sim. Falou besteira? Sim. Como, por exemplo, não deixarei que mal algum lhe aconteça, Senhor. Eu vou entrar na frente da bala. Eu vou ser o seu Kevin Costner, da Whitney Houston. Eu serei o seu grande protetor e segurança. Quando vierem contra ti, eu vou pular na frente, vou tomar o tiro por ti. Quando chegou na hora H, o que ele fez? Não sei quem é, não conheço. Pedro é basicamente o primeiro negacionista do Novo Testamento. Não conheço Jesus, não sei o que está acontecendo.
Nem sempre foi bem. Mas a sua segunda carta, a intenção dele é terminar a sua vida bem. Deixar um legado bíblico de aprendizado, fortalecimento para as pessoas que têm ele como pastor. Porque se ele começou com um discípulo violento, que fala coisas indevidas, que diz coisas impróprias, que às vezes fala as coisas certas, mas no tempo e no lugar para a pessoa errada. Ele agora é um homem idoso, um pastor. E um pastor preocupado em deixar um legado bíblico para as suas ovelhas. Este é Pedro. Todos nós sabemos, irmãos, que todo cristão precisa na sua vida de clareza e autoridade. Autoridade para viver a vida cristã e clareza para saber o que fazer nas principais áreas da sua vida. O que Pedro aqui está dizendo na sua segunda carta inteira, e no capítulo 3, vocês precisam de autoridade e de clareza para ser cristãos de forma correta. Mas eu estou passando, eu vou morrer, eu vou embora. Então, se vocês simplesmente ficarem reféns de ter autoridade e clareza para a vida cristã em mim e eu morrer, vocês estão perdidos. Então, o que Pedro faz, e todo pastor deve fazer, é fazer com que as pessoas, o qual eu tenho o privilégio de pregar e de ensinar, é que as pessoas encontrem autoridade e clareza nas Escrituras. E não fiquem refém de uma pessoa. Embora hoje muitos pastores ainda não entenderam e querem que as suas ovelhas fiquem reféns da sua autoridade, da sua clareza. E os gabinetes estão cheios de pessoas indecisas. Pastor, o que eu faço? O que eu compro? O que eu vendo? Pastor, para onde que eu vou? A Bíblia é a maior autoridade e a coisa mais clara para você viver como um cristão. O pastor vai te aconselhar, ele vai te ajudar nas horas mais difíceis, mas no dia a dia, você precisa das Escrituras, para ser claro o que Deus quer que você, quem quer que você seja e o que Deus quer que você faça. Então Pedro é esse pastor preocupado, porque, irmãos, entendemos que pastores de igreja, pregadores, pastores têm duas famílias. Eu tenho duas famílias. Eu tenho a minha família sanguínea, minha esposa, os meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Mas tem uma segunda família, que são vocês, que é a igreja. E como pastor, de alguma forma um pai espiritual, eu tenho que me preocupar com a saúde da minha família e de vocês em relação às Escrituras. Então observe que essa é a preocupação principal do apóstolo Pedro. Então vamos a três coisas esta manhã. 2 Pedro 3, versículo 1 ao 3. Deus te ama mesmo que o mundo te odeie. Versículo 1 ao versículo 3. Lembrando que o que tiver aqui sublinhado é importante para saltar aos seus olhos. Olha o que Pedro diz. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Até aqui. Algumas observações. Primeira delas, Pedro vai dizer, amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Bom, qualquer pessoa, mesmo que letrada, entenderia que o autor está dizendo assim, olha, eu escrevi essa carta. E se é a segunda, a primeira também foi eu que escrevi. Para quem diga que seria talvez Pedro o autor da carta, ele diz, eu sou o autor da carta, dessa e da primeira. Mas o que chama atenção aqui nesse texto, ele começa esse capítulo dizendo o seguinte, amados. É o tratamento de Pedro com a igreja. Os lembrando o quanto eles são amados. O quanto Deus os ama, mesmo que o mundo os odeie. Vamos chegar lá e falar sobre os escarnecedores e zombadores da fé cristã. Aqueles que zombam e escarnecem daqueles que querem ser fiéis ao Senhor. Mas Pedro, antes de dizer o que fazer com os zombadores, ele precisa nos trazer à memória quem nós somos. Vocês são amados. E observe depois que Pedro vai nos lembrar que somos amados por Deus, Pedro vai começar então a corrigir o rumo. Pedro vai começar então de alguma maneira a repreender
Capítulo 12, nós lemos semana passada, é um capítulo onde Pedro vem repreendendo os falsos mestres, aqueles que o seguem. Interessante que termina o capítulo 2 dizendo o seguinte: assim como o cão volta ao vômito e a porca lavada volta à lama. Aí você fala assim, bom, cadê o final feliz? Não tem, acaba aí. Porque nem sempre o final é feliz. Mas observe que Pedro no capítulo 1 tem um tom de pastor. No capítulo 2, ele começa dizendo amados. No 3, perdão. E no 2, ele vai repreender os falsos mestres. Porque Pedro, como um bom pastor e um bom pai, ele sabe que tem hora de você se conectar, mas também tem hora de corrigir. Aos pais aqui presentes e homens presentes aqui, é fundamental que antes que você corrija um filho, antes que você corrija alguém, você que é patrão, um empregado, antes de corrigir, primeiro é necessário se conectar. Antes de você ganhar os ouvidos de alguém, você precisa ganhar o coração primeiro. O que Pedro faz aqui é se conectar. Amados, eu amo vocês, mas eu preciso dizer algumas coisas duras para vocês. É por isso que nós temos filhos pequenos, aconselho aos pais e mães também aqui. O aconselhável, na hora de você disciplinar um filho, discipline. Se seu filho é pequeno, o ideal é você fazer o seguinte: puxa a calça, se arreia, desce. 5 anos de idade, para você ir para o nível dele e se igualar a ele, se conectar a ele assim, filho. Quem sou eu? Um exemplo, algumas dicas. Você é meu pai. E o que seu pai sente por você? Papai, você me ama. Então, você se conecta. Então, por te amar, filho. Então, olha, isso. É isso. Antes de corrigir, nós diga assim comigo, nos conectamos. É o que Pedro está fazendo. Lembra que no capítulo 1 e 2, principalmente vai dizer assim, quem eu sou? Eu sou apóstolo, mas com você sou servo do Senhor. Somos iguais. Pedro se conecta antes de corrigir. Porque antes de ganhar os ouvidos, temos que ganhar o coração. Mas sabe o que me fez pensar isso? Deus poderia olhar dos céus, olhar para mim e para você, e dizer a mesma coisa que disse a geração de Noé e Sodoma e Gomorra. Desce água, desce fogo, que ninguém tem jeito. Mas o que Deus faz? Deus me disse, queria uma revelação do Espírito Santo no meu coração nesta manhã, que Jesus é esta conexão de Deus. Deus desce dos céus, desce dos céus por meio de Jesus até nós. Deus faz isso aqui conosco, em Jesus. Desce. E se faz homem. Pisa no nosso chão. Foi a aula de hoje. 100% Deus, 100% homem. Jesus é Deus se rebaixando, se igualando a nós, para se conectar a nós, se faz um de nós. Para ganhar o nosso coração, a nossa mente, então nos salvar. Pedro é aquele que está se conectando com os irmãos. Então, conselho aos pais aqui, se conectem aos filhos antes de você repreender. Porque tem hora de se conectar, tem hora de dizer amados e tem hora de lutar. Às vezes, muitos pais acabam se embolando porque não sabem a hora de conectar e amar e a hora de fato de lutar. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de um policial. Se é um homem ou um policial, o que ele faz? Ele vai para a rua para lutar pela sua família. Arma de fogo, troca tiro com um bandido. Ele tem uma filha que ele ama. Quando chega em casa, o que ele faz? Ele pega a arma, ele guarda a arma, e o lugar da arma, então, ganha uma xícara de chá de plástico, ele senta com a filha e brinca de chá da tarde. Porque tem que saber a hora de conectar e amar e a hora de lutar. Conselho aos pais. Hoje está bem paterno isso aqui, né? Conselho aos pais. Se você não souber separar a hora de conectar e amar e de lutar, você pode perder. Por exemplo, se você for um tipo de pai ou de mãe que só luta, mas nunca se conecta, você vai violentar a sua família. Marido vai perder a sua esposa. Se você só luta, só bate verbalmente em ações, não vai acabar muito bem. Mas se você só se conecta e só ama e tem boas ações, mas de alguma forma você não luta pela sua família, não faz o que tem que ser feito, não vai para as guerras que tem que ter na sua mente, na sua família,
de forma pacífica e piedosa, também só passar a mão na cabeça não vai acabar muito bem. Temos que ter um momento de conectar e amar, mas um momento de lutar. Esse é Pedro. Pedro é esse pastor que está se conectando, amando, porém na hora certa, como falsos mestres, lutando. Davi não poderia ir para Golias e oferecer um chá. Um policial não pode subir um morro e oferecer um chá para o bandido. Tem hora de lutar e tem hora de conectar. Então Pedro sabe que eu preciso me conectar aos meus irmãos, eles são amados do Senhor, Deus os ama, mas eu vou passar. Eu tenho que prepará-los, e para isso tem que fazer algumas coisas muito sérias, para que eles continuem a caminhada mesmo na minha ausência. Este é Pedro. Capítulo 1, capítulo 3, Pedro vai chamar de eles de amados. No capítulo 2, ele vai bater com os falsos mestres ali junto com eles. Pedro ama e Pedro repreende. Mas observe que no final do versículo 1, ele vai dizer que essas cartas que eu vos escrevi, em ambas as cartas, o meu propósito é despertar em vocês a mente, a lembrança de tudo que os profetas e os apóstolos disseram. Pedro tem um teor, escreve aqui dizendo o seguinte: olha, a minha intenção com vocês é agitar a fé de vocês, é despertar vocês, é animar vocês, é sacudir vocês. Fazer com que vocês sejam agitados em sua fé. Que vai dizer, porque haverá escarnecedores, haverá zombadores da sua fé. E se eu não agitar vocês, se não mover a fé de vocês, se não avivar vocês, vocês serão facilmente levados ao erro, que vamos ler, pelos zombadores e pelos escarnecedores. Irmãos, todo mundo precisa de um pouco de motivação, sim ou não? É por isso que vai para a academia, meu irmão, é segunda-feira, 7 da manhã. Você fala assim, eu não vou. Estou cansado, está chovendo. Então o que você faz? Encontra um parceiro de musculação. Ou você contrata um personal trainer, que vai te ligar, vai te buscar. No treino está assim, poxa, já fiz 2, já estou cansadão. Vambora, 3, 4, 5, não é assim? Vambora, você consegue. Tem sempre que ter alguém que nos agite, que nos diga, você consegue, vamos lá, é possível. Por isso que algumas empresas, alguns empresários ou alguns outros meios contratam líderes, coaches, para motivar, dar estratégia. Vamos lá, vamos melhorar isso aí, vamos alavancar. São caminhos que agitam a nossa mente e alma, que nos fazem produzir, acreditar e ir em diante. Por que não falar sobre comícios políticos? A plateia fica inflamada, de cá verde e amarelo, tirar bandeiras vermelhas. E está lá os políticos inflamando. Por que nós esse ano? Por que ano que vem? Essa semana? Porque vamos que vamos. É isso aí. Inflama as pessoas. Pedro, aqui no discurso, diz, meus irmãos, o meu propósito com as 2 cartas é inflamar o coração de vocês. É agitar a fé de vocês. Porque eu vou passar. Vocês precisam continuar com fé, resistentes a tudo o que virá. Por isso eu creio que cristãos devem se reunir sempre que for possível para continuar agitando a fé um do outro e inflamando o coração um do outro. Irmãos, esse é um propósito também o qual nós estamos aqui nesta manhã. O nosso culto a Deus não é só unilateral, particular, privado. O nosso culto a Deus também é de forma horizontal com os irmãos. É fundamental que você venha aos encontros, que você conheça pessoas. Por isso é fundamental que você encontre seu pequeno grupo. É fundamental que você encontre seu grupo pequeno. Quando nos encontramos, e vamos dizer os pentecostais, nós somos como carvão pegando fogo. Nós somos como brasas vivas, e um incendeia o outro, e um aquece o outro, e um ajuda o outro. Pelos meus irmãos, a minha intenção é despertar em vocês, é agitar vocês, a memória de vocês com tudo o que os profetas disseram e os apóstolos que os ensinaram. Então valorize esses encontros. Se não faz parte ainda, procure o seu pequeno grupo, de casal, de homem, de mulher, jovem, solteiro, adolescente. Pedro diz, vocês são amados. E por serem amados por Deus, meu papel aqui é despertar vocês, é agitar vocês, para que vocês vivam de forma
coletiva, animada, avivada, para se preparar, e vai dizer, porque surgirão entre vocês escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Número 2, o tempo de colheita continua até o tempo de julgamento. Do 4 ao 10, Pedro vai dizer assim, eles dirão, eles quem? Os escarnecedores e zombadores. Sabe o que eles vão dizer? O que houve com a promessa da sua vinda? Como quem diz, o que aconteceu com Jesus, Pedro? Vocês disseram que ele estava vindo, cadê ele? O que aconteceu? Desde que os antepassados morreram, dizem esses, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pedro, mais uma vez, fala sobre o dilúvio de Noé. 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, o que ele diz, amados, não se esqueçam. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Alguns quem? Zombadores, escarnecedores. Pelo contrário, ele é, diga-se comigo, paciente. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Lembrando que o ladrão não avisa. Que bom seria, né? Olha, amanhã, 7, vou roubar sua bicicleta. A gente prepararia para isso. O ladrão não avisa. Ele virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Que elemento é esse? Dos céus. E a terra e tudo que nela há será desnudada ou destruída ou aniquilada. Até aqui, o tempo da colheita continua até o tempo do julgamento, porque há colheita e haverá julgamento. Algumas observações. Primeira delas, Pedro vai dizer o poder da palavra. Meus irmãos, mais uma vez diz, meus irmãos, se agarram na palavra. Tudo é pela palavra. Ele diz, pela palavra, Deus criou tudo que existe. Pela palavra, Deus trouxe do nada toda a criação. Gênesis 1, não vou ler, mas por 10 vezes é citado que disse Deus. Disse Deus. 10 vezes, disse Deus. Por 7 vezes é dito, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Pedro vai dizer, pela pregação da palavra, tudo que você conhece foi criado. Céus, terra, animais, tudo foi criado pela palavra. Da onde foi criado? Vai dizer, da água e pela água. Mas olha o que Hebreus vai dizer, Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Pela palavra de quem? Palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Nós amamos você se você é evolucionista. Achamos graça da sua teoria. Mas observe que Hebreus e Pedro vai dizer que as coisas foram criadas daquilo que não é visível. Da onde Deus criou o que criou? Do nada. Deus é autossuficiente. Deus não precisava de matéria alguma para criar a primeira matéria. E eu brinco com isso. Assim, não, mas pastor, mas é a evolução, o Big Bang, houve um estouro, então tá, mas esse estouro veio da onde? Estourou o quê? Ah, estourou um grande planeta. Quem criou esse planeta? Não, porque veio um meteoro. Veio da onde? Quem fez o meteoro? Vamos retroceder, vamos voltar. Até algum ponto. Não tem mais explicação. Não, porque houve na história um átomo. Veio da onde? Quem fez esse átomo? Não, porque o átomo foi gerado por um espirro. De quem? Pedro, escritor dos Hebreus, vai dizer que do nada Deus criou isso. Mas como Deus criou? Pela palavra. Mas Pedro vai adiante. Aos escarnecedores e zombadores. Ele diz, a mesma palavra que criou tudo é a mesma palavra que vai acabar com tudo. Ele diz, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Mas aí vem o que Pedro está dizendo, os zombadores vão dizer assim, ah tá bom, já passou muito tempo e até agora nada. Já passaram mais de 2000 anos e até agora nada. E essa é um tipo de zombaria que nós temos na fé cristã.
Quem nunca ouviu uma história como essa enfrentou isso. Você é bobo de crer que haverá julgamento, que há céus e inferno. Desde que mundo a mundo, nada nunca aconteceu. Nada vai acontecer. Se vai acontecer, vai demorar muito. As pessoas dizem assim, olha, nada aconteceu e se acontecer, isso vai demorar muito. O que acontece, meus irmãos, quando nós olhamos para frente, nós achamos que Deus é lento. Olhamos para frente, por exemplo, nós somos seres ansiosos, sim ou não? Ansiosos. Nós inventamos micro-ondas, nós inventamos o botão de avançar as redes sociais. Semana passada, compartilhar com você aqui uma vergonha minha. Eu fui assistindo no YouTube um tutorial de uma coisa, ela está assistindo, estava lá o vídeo, 1h20. Eu falei, 1h20. Caramba, hein? 1h20. A pessoa daquele canal que falava disse assim, bom, se você achar que eu estou falando muito devagar, você pode acelerar o meu vídeo. Eu falei, ué, mas tem como? Quantos sabiam disso aqui que pode acelerar o YouTube? Quem não sabia, levante a mão. Aí, viu? Não estou sozinho nessa ignorância. Aí eu falei, ué, mas pode? Aí comecei a catar, fui na ferramenta lá e botei assim, 1.5, botei a mulher. Eu falei, agora sim. Agora 1h20 vai passar em 30 minutos. Vai lá, pesquisa lá. Porque nós somos ansiosos. É para agora. Não tem essa. Olhamos para frente e pensamos, a graduação que nunca vem, casamento que nunca vem, viu, Paulo? As coisas que nunca vêm. É tudo muito demorado, somos ansiosos. Tudo muito lento. Agora, experimenta fazer uma volta de 180 graus e olhar para trás. E percebe se as coisas são lentas ou são rápidas. Olhe para os seus filhos. Um dia desse, batiam aqui. Agora batem aqui. Manuela, um dia desse, estava no colo. Agora bate aqui. Olhando para trás, as coisas passaram muito rápido, sim ou não? Estamos nesse dilema de está lento, está rápido. E quando falamos sobre cristãos e falamos Maranata, ela vem, Senhor Jesus, e pensamos assim, caramba, e Deus que Jesus que não vem sobre as nuvens do céu, e Cristo que não volta. E no mundo com acaba. Poxa, eu não aguento mais, negócio de emprego, desemprego, currículo, não aguento mais ter que votar, eleições, eu não vejo o dia de ter lá um rei instituído para sempre. Acabar as urnas. Não vejo o dia. A gente quer ir logo. A gente tem pressa para ir. Mas o que Pedro vai dizer é, Deus não está demorando, Deus não é lento, Deus não está perdido. Deus está sendo paciente. E temos que ter esse misto de Deus, Jesus, volta logo. Para os idosos aqui, já estou velho, estou cansado, dói as articulações, as juntas e quero ir logo. Mas Deus diz, ainda há pessoas que eu elegi, que eu escolhi, que ainda não ouviram do meu evangelho. E é necessário que eles ainda ouçam, porque eles são meus amados como vocês, mas ainda não foram alcançados. Então não estou demorando, eu estou sendo paciente. E o texto que Pedro vai usar está em Êxodo 34, 6 e 7, que vai dizer assim, Moisés está lá em cima no cume do monte, no topo do monte está Moisés, e diz que nesse momento passou diante de Moisés o Senhor proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Deus não é lento e não está demorando, Ele é paciente. Eu notei aqui uma diferença, e alguém hoje precisa notar isso aí. Ser lento pode significar estar perdido. Ser paciente significa ser preciso. Eu vou repetir. Ser lento pode significar estar perdido, e ser paciente significa ser preciso. Eu vou te dar um exemplo. Em uma época não tão distante, em que eu praticava um dos esportes, que ia para a praia com a minha prancha, pegar onda. E assim que eu comecei a surfar, eu ficava muito cansado. Ansioso como sou, eu queria surfar todas as ondas. Todas as ondas.
Então só pegava onda ruim. Subia na onda, vaca, me quebrava, tomei ponto na cabeça. E eu ficava vendo alguns surfistas sentados na prancha e eles não se passavam. Eu ficava assim, pô, cara burro, não sabe nem ler a onda. Aí eu pegava mais uma, aí voltava, mais uma, e ficava lá sentado. Assim, pô, esse cara é lerdo, esse cara é lento. Esse cara tá atrasado, não pega nada e ficava lá. E eu pegando um monte de onda ruim, cansado, todo machucado. Teve uma hora que eu estava voltando da areia para a água, rompendo as ondas, então eu vi aquele cara abraçando para a onda do dia, e ele vinha, igual um videogame. E eu só ficava olhando igual um bobo. Aí eu pensei, esse cara não é lento, ele não é idiota, ele não estava atrasado. Ele teve a paciência para esperar a onda certa. Ele foi preciso. Ele dropou uma onda e pode ir embora, descansado. E eu todo acabado e cansado. Só areia, tudo quanto é lugar, no short, na boca, porque não queria parecer ser lento. Então escute-me, Deus não está sendo lento, Deus não está perdido, não está demorando, Deus está sendo paciente. Porque o dia que Ele vier, é preciso. Isso não só em relação ao seu retorno, isso em relação a tudo que Ele faz, porque Ele é perfeito e Ele é bom. Pastor, no meu casamento, Deus é lento, será que Ele se perdeu? Porque lento são as pessoas que se perdem. Cadê fulano que não chegou? Pode ligar, está perdido. Cadê meu lanche? O motoboy está lá, um gen pequeno com o lanche perdido. Cadê? As pessoas lentas porque se perderam. Mas pastor, Deus demora, Deus está demorando, meu casamento, a minha vida emocional, a minha vida financeira. Deus não está perdendo e demorando. Deus, Ele é paciente. E quando Ele faz, é certeiro. Faz e resolve. Ele é preciso. E Pedro diz, as pessoas vão tentar agitar a fé de você, dizendo assim, para com isso. É perda de tempo. Deus está perto dele, é lento. Até hoje, cadê que diz que volta e não voltou até hoje? Cadê que nunca aconteceu? Aí Pedro vai usar, como fez na semana passada, 2 estudos de caso. Um do dilúvio e outro da destruição de todas as coisas. A primeira coisa que Pedro faz é falar sobre o tempo de Noé. Para aqueles que dizem que nada tinha acontecido, Pedro diz, vou lembrar a vocês que naquela época, muitas pessoas zombavam de Noé. Que chuva nada. Teólogos chegam a dizer que até a época do dilúvio não existiu chuva. Então, imagine Noé. Devo assim, Noé construiu uma arca. Tá, não sei o que é, mas vamos lá. Porque vai chover. Chuva também não sei o que é, mas vamos lá. E ele construiu uma arca que ninguém nunca tinha construído. E dizia que ia cair chuva, que ninguém nunca tinha visto. Por 120 anos, Noé pregou arrependimento e ninguém se arrependeu. Até que a chuva veio. A contagem cronológica de Gênesis 3 a Gênesis 6 são algumas poucas páginas. Do pecado de Adão até o dilúvio. São poucas páginas, mas ele tem 1.600 anos. Por 1.600 anos, Deus foi paciente. Até que chegou o dia, todos os ímpios foram pela água, pela palavra, aniquilados. Deus preservou Noé e 7 pessoas. E Pedro vai dizer, no segundo estudo de caso, que a mesma palavra ainda está de pé. Ele vai dizer, assim também como foi em Noé, tudo que você vê e conhece será pelo fogo destruído e queimado. Aí nossa geração hoje faz a geração de Noé. Que água, nada, cadê a chuva? Nem sei o que é isso, nunca pingou. 1.600 anos de zombaria. Bom, Jesus já veio, nasceu em nosso meio. Já temos 2.000 e poucos anos. Conselho a você, não teste muito a paciência de Deus. Porque estamos chegando ao fim. E vai chegar. Quem quer ir comigo, diga amém nesta manhã. E vai chegar. Pedro diz, eles vão dizer, abandone a fé, apostate a fé, vá arrumar o que fazer, não perca seu tempo, não se arrependa, não vamos arrepender, porque Deus diz, mas até hoje, irmãos, Pedro tinha talvez 60 anos após a ressurreição e já estavam zombando. Nós temos mais de 2.000 anos e parece que Deus está lento. Sabe onde nós estamos hoje? Estamos entre o dilúvio e o final das coisas, onde Pedro vai dizer que então Deus tocará fogo em tudo. Tudo virará cinzas. Estamos no meio.
Enquanto estamos nesse meio, nós temos uma escolha a fazer. Se vamos nos unir aos zombadores e escarnecedores, ou se vamos nos unir aos agitadores da fé. Se vamos ocupar o lugar daqueles de, quer saber de uma coisa? Que mané culto, que mané oração, que mané Bíblia. Isso aí é conto de fada. Até hoje, nada aconteceu. Minha bisavó dizia que o mundo ia acabar, e aí? Ou se vamos nos unir ao grupo dos agitadores, que diz, fique firme. É que Pedro diz, se lembre dos profetas, se lembre dos apóstolos, se lembre das promessas. Se lembre que a palavra de Deus é a palavra de Deus. A mesma palavra que disse, haja e ouve. A mesma palavra que disse, venha a chuva e veio. É a mesma palavra que disse que um dia tudo irá terminar, mas Deus vai preservar os seus, como fez com a família de Abraão e a família de Ló. Fique firme e creia. Estamos hoje aqui, Pedro com a palavra. Meu papel, o seu papel é ser papel de agitadores, motivadores da fé alheia. Meu irmão, não desista, meu irmão, continue. Deus não está perdido, Deus não é lento, Ele é paciente, mas quando Ele vier, e quando Ele fizer, e quando Ele disser, haja, é perfeito, é preciso, não há defeito. Pedro está dizendo aos irmãos, irmãos, não se deixem levar pelas zombarias. Sabe por quê? Se estamos no meio e tudo vai ser destruído, mas o que vem depois? Ele diz, haverá novos céus e haverá nova terra, ou seja, o mesmo foco, o mesmo tema que causa pavor nas pessoas, a mim, Sandro, causa alegria e esperança. Ah, o mundo vai acabar. Ah, Covid-19. Ah, todo mundo, eu vou morrer. Spoiler, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Ah, porque o mesmo tema que é uma esperança. Opa, o mundo vai acabar, terei novos céus e nova terra. Ou Jesus vai voltar, tudo vai ser queimado, mas eu não, porque fui salvo em Jesus, me arrependi dos meus pecados. Ah, tudo vai passar, mas a palavra dele e eu não passarei, terei tudo novo. Nós estamos no meio disso. Mas a palavra que disse que virá condenação e tudo pegará fogo, diz que para aqueles que creem em Deus, que se arrependeram, a eles terá novo céu e nova terra, uma nova criação. Olha, vai dizer Isaías 65:17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas e jamais virão à mente. Sabe sua dor hoje, sua angústia de coisas presentes e passadas? O seu sofrimento na Nova Jerusalém, a profecia, a promessa é que você não mais se lembrará desses eventos, dessa dor, desse sofrimento, dessa traição. Não mais se lembrará. Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Vai dizer João, então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Nós precisamos ter cuidados com a criação que Deus nos deu, mas que não esqueçamos que todo mundo, qual ou como nós conhecemos, vai expirar, tem prazo de validade. Agora, a boa e maior notícia é que tudo isso será substituído por coisas perfeitas. Sabe o que ficará no novo reino de Deus? Nada do que o homem criou, ou fez, ou inventou, ou produziu, ou construiu, será preservado. Tudo será destruído e tudo será feito novo. Nova cidade, nova terra, novos céus, nova moradia, novas ruas, novo meio ambiente, tudo novo. Perfeito. Nada do que tanto nos empenhamos aqui, como quem disse que caixão não tem gaveta. Tudo que nós acumulamos, os bens, as riquezas, tudo isso vai ficar. E de forma graciosa, Deus fará nova todas as coisas. Mas olhando o texto e as promessas, me fez pensar que as únicas coisas que vão permanecer nesse reino novo de Deus são duas. Tudo vai ser destruído, menos duas coisas. Primeiro, a palavra. E segundo, as pessoas que foram salvas em Jesus. Na Nova Jerusalém, não teremos nosso carro,
a nossa moto, a nossa casa, o nosso cartão de crédito, o nosso vestuário. Não importa a marca que está estampada no seu casaco. Se é da Gucci, não importa. Tudo isso vai pegar fogo. As únicas duas coisas que serão preservadas será a palavra de Deus e as pessoas. Então, um conselho de Pedro e meu para você nesta manhã. A nossa prioridade deveria ser amar aquilo que Deus ama. A nossa prioridade deveria ser amar aquilo que Deus ama. E o que de fato continuará de pé em seu reino. Lá teremos a palavra, teremos Jesus e teremos as pessoas. Se você quer amar o que Deus ama, então ame Jesus e ame as pessoas. Eu lembrei agora do Baby Dinossauro. Lembra daquele seriado que tinha, Família Dinossauro? Você tem que me amar. O problema está quando amamos mais as coisas do que as pessoas. O problema está quando nós usamos as pessoas para ter coisas e não usamos as coisas para amar as pessoas. É por isso que Pedro diz, irmãos, estou aqui para agitar a fé de vocês. Os zombadores vão dizer, larguem a fé, nada vai acontecer, mas eu vos digo, assim como foi no dilúvio, tudo vai pegar fogo. Tudo será feito novo e ficarão a palavra de Deus e as pessoas. E Deus não é lento, Deus é paciente. Agora observe que podemos falar sobre paciência de Deus de dois lugares. Quando é para meu benefício, eu diria, poxa Deus, tu és lento. Cadê a tua provisão? Cadê o teu milagre? Cadê a sua solução? Cadê o seu livramento? Deus, tu és lento. Mas quando eu penso em paciência, eu sou levado a olhar a paciência por outro lado. Que não é quando Deus tem que me favorecer. É quando Deus tem que ser misericordioso. E sabe o que eu penso? Deus, obrigado por ser tão paciente comigo. Porque se eu fosse o Senhor, eu olharia para mim, Sandro, e diria, Shazam. E diria, desce fogo nele. Eu não aguento mais o Sandro. Os seus pensamentos, as suas ações, as suas palavras me irritam. Eu diria, Deus, obrigado pela sua paciência. Deixa-me dizer algo. Deus tem sido muito paciente com você. Muito. Talvez você esteja hoje aqui e você já sacou, já entendeu que a sua vida aborrece Deus. Já entendeu que as suas ações aborrecem Deus. Você já entendeu que se Deus fosse de bate pronto, tu não estaria mais aqui respirando. Tu já entendeu essa. Então observe que Deus está simplesmente sendo paciente com você. Porque se de fato Ele te elegeu, te escolheu para povo dele, está apenas sendo paciente para que você se arrependa. E talvez hoje seja feito um cristão. E talvez hoje, se for o seu dia, se arrependa de seus pecados. E seja grato pela paciência e pela misericórdia de Deus. E diga a Deus, não mais quero aborrecê-lo, não mais quero fugir, não quero mais correr do Senhor, mas correr para o Senhor e a sua misericórdia. Então hoje pela fé, seja salvo. Se o seu caso é, pastor, estava na igreja, era fiel ao Senhor, mas por tantas coisas hoje vive uma vida de rebeldia. Vivo hoje distante do Senhor. Deixa eu lhe dar o recado. Você é amado do Senhor e Deus tem sido muito paciente com você. Mas meu conselho, não teste por muito mais tempo a paciência dele. Porque pode ser que ele resolva fazer alguma coisa precisa. Então escolha hoje se você vai estar naquele do grupo dos que serão preservados no dia do grande incêndio. Ou se você com milhares e milhares, como foi no dilúvio, virará cinzas. A paciência de Deus deve ser olhada com um tom de, Senhor, obrigado pela tua paciência e misericórdia. Porque a tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. E Pedro diz, meus irmãos, fiquem tranquilos. Deixem falar, deixem zombar, deixem brincar com a fé de vocês. Sabe o que vocês fazem? Se juntem, se reúnam, façam pequenos grupos, se reúnam aos domingos, cantem, conversem,
Agitem a fé uma da outra. Porque aquilo que pode parecer para muitos pavor de que um dia Deus vai apertar o botão autolimpante, vai tacar fogo em tudo, mas para você que creu em Jesus, novos céus e nova terra serão dadas a você. Palavras de um pai, de um pastor amoroso. Irmãos, estamos entre o dilúvio e o dia do incêndio. Estamos em tempo de colheita. Quando chegar o grande incêndio do Senhor, não haverá mais colheita. Eu fui com informações, possivelmente, você nunca teve macieiras na sua casa. Mas dizem os fazendeiros, os que colhem, os que trabalham com maçã, diz que é uma temporada de colheita, que antecede o inverno. Eles colhem. Quando chega o inverno, não tem mais colheita, os galhos secam. Sabe o que eles fazem? Para comemorar a colheita, eles arrancam os galhos secos, juntam no quintal e atiam fogo. E celebram os galhos secos pela colheita que anteriormente tiveram. Eu disse, é isso, pastor Marcão. Estamos no tempo da colheita. Chegará o tempo onde não mais haverá colheita, onde Jesus virá sobre as nuvens dos céus. Ele reunirá os gravetos e ateará fogo, e tudo vai queimar. Estamos no tempo da colheita. Diga assim para o seu vizinho, nós estamos no tempo da colheita. Deus está sendo paciente, segurando a volta de Cristo, para que aquele seu parente, seu vizinho, seu irmão, seu amigo que é do Senhor, receba a palavra do Senhor, se arrependa e seja salvo. Ele também é amado do Senhor. Terceiro, Pedro vai dizer, mantenha a sua Bíblia e o seu coração aberto. 2 Pedro 3, do 11 ao 18. Visto que tudo será assim desfeito, já haverá o grande incêndio, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Eu lia isso. Opa, que bom tempo de eleições para falar sobre isso. Vivam de maneira santa e piedosa. Enquanto não chega o tempo do incêndio, vivam de forma santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Bom, pastor, como eu apresso a vinda do Senhor? Olha, propagando o Evangelho. Como eu apresso a volta do Senhor? Anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Eu não consigo, irmãos, eu sou pecador, eu não consigo. Mais do que anunciar candidato, anuncie Jesus. Obrigado. Eu antecipo a volta de Cristo anunciando o Evangelho. Antecipem a volta de Cristo, vai dizer ele. Esperando o dia de Deus, naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, ele volta a lembrar. E os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o que, meus irmãos? Novos céus e nova terra, aonde lá habitará justiça. Pastor, quem fará justiça na nossa nação? 13 ou 22? Nenhum dos dois. A justiça que nós aguardamos plena, só o reino de Deus nos trará, porque o meu reino não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Vá para as urnas, confie em alguém o seu voto, ore por eles, ore pelo Brasil, mas saiba que um ou outro vai falhar em sua justiça, com os pobres, com os não pobres. Pedro vai dizer, meus irmãos, nós não estamos aguardando só o incêndio, estamos aguardando com esperança a promessa de novos céus, de nova terra e total justiça. Portanto, Pedro diz, amados meus, enquanto esperam tais coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que essa paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo, observe que Pedro amadureceu tanto, que chama até Paulo de amado, que outrora soltaram faíscas. Assim como o amado irmão Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Olha o que Pedro diz. Eu concordo que suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Eu diria, Paulo, estou com você nessa. Ou Pedro, estou com você nessa.
As cartas de Paulo são as mais difíceis de entender. Das cartas de Paulo saem as principais discussões teológicas, como dons, falar em língua, profecia, lugar de mulher na igreja. Então, dos escritos de Paulo saem as principais discussões. E Pedro diz, olha, eu li Paulo, tá? E é difícil. Eu li Paulo e fiquei assim, esse cara me deixa louco. É complicado. Ele diz, essas coisas que Paulo escreve, que às vezes são difíceis, são as coisas que muitas vezes ignorantes, instáveis, torcem, ou seja, distorcem. Como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, pela sexta vez, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, e nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele seja a glória, agora e para sempre. A igreja diga amém. Acredite, Pedro insiste, acredite nesta manhã o quanto Deus te ama. O quanto Deus quer preservar a sua vida. O quanto Deus quer salvar a sua vida. Volto a dizer, como falamos, Deus não salva almas. Deus salva vidas. Corpo, alma, espírito. Pedro, no capítulo 1, 17 dessa carta, Pedro vai dizer, estudo de caso, dizendo assim, irmãos, eu estava lá. Eu estava lá quando ouvi dos céus uma voz que veio a Jesus e disse, eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. 2 Pedro 1, 17. Pedro aqui chama Paulo de o amado irmão Paulo, como quem diz, eu ouvi Deus dizendo que ama Jesus, e sei que igualmente esse Deus que ama Jesus também ama a Paulo e a mim de igual maneira. Porque é assim que Deus trata as pessoas que Ele ama. Aí aqui, Pedro vai dizer em sua carta, primeira e segunda, por 6 vezes, que aqueles que foram eleitos por Deus são amados do Senhor. Diga sempre ao seu vizinho, haja o que houver, venha o que vier, jamais esqueça, você é amado do Senhor. Agora o que me constrange é saber que Deus me ama o tanto que amou a Pedro e Paulo. E mais escandaloso, que Deus me ama o tanto que ama Jesus. Porque Ele sacrificou o próprio Filho para me resgatar. Que amor é esse? E observe que toda a Bíblia, quando fala sobre amor de Deus, está vinculado à cruz. Sempre que Deus fala sobre amor, Ele fala sobre cruz. Paulo aos Romanos, 1 João. Nisto conhecemos, por exemplo, o quanto Deus nos amou, que entregou o seu Filho na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Paulo aos Romanos. Nisso conhecemos o quanto Deus nos ama, o que é amor. Vai dizer, aquele que ama, aquele que dá vida pelos seus amigos. E por isso Cristo deu a vida por nós. O amor de Deus está expresso na cruz do Calvário. A maior prova de que Deus te ama é a cruz de Cristo. E Pedro insiste, meus irmãos, haja o que houver, haverão zombadores, haverão escarnecedores e dirão, a fé evangélica é uma falsa fé, isso é fábula, isso é mito, Jesus nunca vai voltar. Se lembrem que a geração de Noé disse o mesmo e a água veio. E se lembrem que vão dizer a mesma coisa e um dia Deus vai apertar o botão de incêndio. Mas aquele qual Ele preservou, pacientemente se arrependeram, receberão não fogo, mas novos céus e nova terra. Por isso, reúnam-se, agitem-se. A minha intenção aqui é agitar vocês, é motivar vocês. Valorizem o que Deus valoriza até o último dia. Não coisas, mas pessoas. Isso é ser igreja. É valorizar, é cuidar e amar de pessoas. E o que Pedro vai dizer para nós terminarmos aqui, enquanto a banda pode subir, Pedro vai dizer o seguinte, meus irmãos, enquanto estamos entre o dilúvio e o incêndio, porque Deus um dia acabou com o mundo com água, prometeu que não mais faria, e agora acabará com fogo, enquanto estamos nesse meio, Ele diz, que tipo de pessoa você tem que ser?
Dentro desse tempo da colheita, ele diz, você precisa ter um caráter cristão que inclui santidade, piedade e justiça. Muitos cristãos, nessa época de hoje, inflamados por discursos políticos e candidatos, estão deixando de cumprir um caráter cristão. A piedade ficou no guarda-roupa até segunda-feira. Então, quando o meu candidato for eleito, eu pego a piedade de volta, eu pego o amor ao próximo de volta, eu pego a justiça de volta e vamos então agredir as pessoas realmente por causa do partido do candidato dela. Pedro diz, enquanto estamos entre o dilúvio e o incêndio, sejam pessoas cheias de santidade, piedade e justiça. A frase que ele usa é, não se deixem levar, versículo 17, meus irmãos amados, saibam disso, guardem-se para que não sejam levados pelo discurso, pelos erros imorais, preservem-se. Mas como eu consigo me preservar e não ser levado? Ele termina no verso 17. Ora, se vocês buscarem o crescimento por meio da graça e do conhecimento. Pastor Sandro, como é que eu persevero? Como é que eu desvio? Como é que eu não me deixo levar pelos discursos inflamados, políticos, religiosos e tantos outros? Palavra. Pedro é um apóstolo que diz, eu vou passar, vocês precisam conhecer a palavra. Precisam se unir, amar uns aos outros e estudar a palavra. Aí eu me lembro que ele diz, olha, eu andei lendo Paulo, já vou avisar, é bem difícil. As pessoas vão pegar o apóstolo Paulo, vão distorcer, vão inventar um monte de heresia. Falei semana passada, o que é heresia e o que é legalismo. Mas estudem. E vale aqui complemento. Nós temos hoje uma geração de jovens, né, que acha que sabe tudo da Bíblia. E ó, eu já consegui decifrar o apóstolo Paulo. Já li Romanos 5 vezes. Meu irmão, se Pedro, que andou com Jesus 3 anos e meio, se Pedro, que escreveu pelo menos 2 livros da Bíblia, vai dizer assim, olha, é difícil, hein? Quem você acha que é para dizer que já entendeu? A palavra de Deus se renova todos os dias. Todos os dias temos a necessidade de ler e aprender a palavra de Deus. Por isso, nessa comunidade de fé, nós preservamos o momento de estudarmos a palavra de Deus, fazemos caderninho de estudo, nos reunimos para investigar a palavra de Deus, para não sermos seduzidos, para não sermos levados pelo erro daqueles que distorcem a palavra ou minam a nossa fé. Que volta nada, que incêndio nada, até hoje tem 12.000 anos, e até hoje nada. Deus está sendo paciente com você, então hoje se arrependa e se volte para a palavra e pelo amor de Jesus. Eu termino dizendo 2 coisas para nós orarmos. A primeira delas, lembre-se o quanto você é amado por Deus. Segundo, estude a palavra de Deus. É por isso que novembro agora não, temos mês de aniversário, dezembro, final de ano, mas assim que virarmos o ano, nós vamos entrar a fundo no apóstolo Paulo. Talvez não começar em Romanos, porque eu estou já há 13 anos evitando Romanos, mas vou chegar lá. Talvez no Filipenses, já fizemos Gálatas. Porque Pedro nos dá a dica, leiam Paulo, estudem Paulo, conheçam Paulo. Ora, é difícil, hein? Ah, vocês precisam. Então, no que vem, vamos ler. Sabe por quê, irmãos? Do Novo Testamento, 13 cartas são do apóstolo Paulo. 13, escreveu 13. São 27 livros, cartas do Novo Testamento. Dos 27, 13 Paulo escreveu, talvez 14. Não sabemos quem foi o autor de Hebreus. Mas se forem 14, lembrando que Atos e Lucas não foi Paulo que escreveu. Mas Atos narra principalmente a vida de Paulo. E Lucas, quem escreve, é alguém que foi discipulado por Paulo. Ou seja, Paulo está em todo o Novo Testamento. Então precisamos lê-lo. Precisamos lê-lo. Lembre-se que você é amado e Deus tem sido paciente com você. E leia e conheça a Escritura. Você que é jovem, seu pai e sua mãe vai passar. Preferencialmente antes de você.
o ciclo da vida. O seu pastor vai passar. Os mais velhos vão passar. O que ficará para nós? A palavra de Deus. Então não seja refém de pessoas. Seja refém da palavra de Deus. Vamos orar? Fique comigo nesta manhã.